Fala galera, professor Lucas Luiz na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre os salários atualizados da Petrobras. Os salários eles não estão exatamente como o último edital, então a gente já tem valores de referência atualizados, né? Todos os anos a Petrobras corrige a inflação e ainda dá aumentos reais, o que gera uma diferença muito grande a longo prazo. Eu lembro que alguns parentes meus que eram servidores de outros órgãos ficavam impressionados com como a Petrobras pagava além da inflação todos os anos e que fazia com um curto espaço de tempo já havia uma disparidade ainda maior sobre o salário da Petrobras e outros concursos. Então eu preciso que você fique comigo até o final, eu vou compartilhar essas tabelas, você vai poder pausar, assistir. O Gabriel na edição vai ajudar a gente a entender todos os detalhes sobre todos os salários, todos eles, todos os regimes, tanto superior quanto de nível técnico e todos os benefícios dentro desse vídeo. Então, não menos importante, já deixa seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito, ative o sininho para não perder os próximos vídeos e bora pro vídeo. Bora falar de salário, galera. Então, estou aqui diretamente de Orlando, estou aqui no Florida Mall e a cidade está em reconstrução porque o furacão Milton passou há 2 dias. Minha primeira vez, né, com um furacão dessa magnitude, fiquei assustado, ficaram em alguns momentos sem luz, árvores caídas pela cidade, mas aqui é tudo muito organizado, já está tudo caminhando para que seja tudo resolvido em pouco tempo. Então vamos agora falar sobre atualizações. Então, gente, o que seriam essas atualizações? São as correções anuais, né? Essas correções elas são discutidas diretamente com o sindicato, quem representa a categoria. Então o RH vai sinalizar o que ele espera, que ele deve aumentar, e o sindicato vai questionar esses valores, trazendo o interesse da categoria em relação a esse aumento. E o momento que a gente vive hoje é de uma valorização muito forte do meio de petróleo. Então, naturalmente, os salários são corrigidos bem acima ou geralmente acima da inflação nesse momento. Então, é um ganho real. Então, o salário que você vê lá na planilha, né, da Petrobras, que eu vou mostrar daqui a pouco, ele vai sendo ajustado de maneira crescente e com um valor mais significativo do que, por exemplo, outros concursos, que é muito positivo. Dificilmente órgãos do governo pagam acima da inflação com reajuste, geralmente abaixo. É muito comum você ver setores, servidores, né, que, na verdade, diferente da Petrobras, que devolve dinheiro para a União, esses servidores, eles levam o dinheiro da União, eles são um custo para o Estado. E aí, sendo um custo, né, dependendo de como a economia está indo ou qual é o posicionamento político daquele momento, eles não recebem reajustes que corrige a inflação. Isso faz gerar uma perda real do salário, o que não acontece na Petrobras. E no longo prazo, galera, esses 2, 3% de aumento real vão se tornar 100, 80% no final da carreira. Ah, Lucas, como assim? Sim, gente, são juros compostos. Todo ano você recebe um reajuste salarial e esse reajuste, no próximo ano, um novo reajuste. Então significa que a tabela salarial da Petrobras hoje, que tem um teto que eu vou mostrar para vocês que é muito alto, se tornará ainda mais alto com o passar do tempo. Então agora vamos falar sobre a primeira parte do salário, que é o RMNR. Tá? Essa remuneração mínima que a Petrobras paga por nível, né, por tipo de serviço, por atividade, é o que as pessoas pensam que é o único salário. Então eu recebo muitos comentários aqui de pessoas completamente leigas, que desconhecem a empresa, que nunca trabalharam. Você não vai ouvir um comentário desse de alguém que esteve na empresa, que foi funcionário, que botou um macacão laranja. Essas pessoas têm consciência do que eu vou estar falando aqui agora, né? Eu faço isso há muito tempo, mais de quase 3 anos falando sobre salários aqui no YouTube. Então, assim, eu tenho muita preocupação em trazer exatamente o que vocês vão viver assim que assumirem o cargo de vocês. A remuneração mínima nada mais é que o salário básico mais as compensações. Então, se você é administrativo, você vai receber compensações menores. Se você trabalha de turno, você vai receber compensações um pouco maiores. Se você trabalha de turno confinado, né, mais um pouco. Se você trabalha de sobreaviso com confinamento, mais um pouco. Então, eu vou pedir ao Gabriel para que ele coloque agora na tela. Vamos começar falando dos técnicos, tá, gente? Lembrando que os níveis, eles vão começar, tá, para técnicos em 437A e vai chegar no final da carreira no 470B. Então, esse é o teto. Então, Gabriel, coloca para a gente aqui a tabela de administrativo aqui do 437 ao 470. Lembrando que existe uma separação desses níveis que vai do júnior, pleno, sênior e master. Do júnior ao master dividido em 4 graduações que vão estar dentro desse intervalo de um pouco mais de 30 níveis. Lucas, eu consigo chegar garantidamente no último nível? Não é garantido. Você precisa performar bem para crescer na carreira e chegar ao topo. Mas eu já entrevistei aqui no canal alguns colegas que são topados. Então isso não é uma
Não é um absurdo, não é uma distorção, mas você precisa ter um bom aproveitamento para chegar num nível como esse. Se você tem interesse em um material para estudar, nossa turma 9 abre em algumas semanas. Então existe uma lista de espera aqui na descrição desse vídeo. Se você quer ser um aluno do acelerador, você precisa se inscrever nessa lista e ficar atento para as novas aberturas das nossas turmas do acelerador. Então não perde tempo, já clica aqui embaixo, se cadastra na lista de espera e entra para o material que mais aprova no Brasil. Então vamos lá, Gabriel, coloca para a gente aqui o nível administrativo técnico para a gente. Beleza? Gente, depois desse nível você tem o turno de terra, que seriam aí os operadores ou os técnicos de segurança que trabalham em refinarias ou nas centrais da Petrobras, que fazem aquele turno geralmente de 6x9, de 4x6, 7x7, 7x14, que fazem turno de 12 horas. Então coloca pra gente aqui o turno sem confinamento na tela. Beleza, depois a gente tem o sobreaviso confinado. O que seria o sobreaviso confinado? O sobreaviso confinado geralmente inclui inspetores, técnicos de segurança a bordo, técnicos de logística, supervisão, coordenação, técnicos de manutenção a bordo, geralmente estão sob o regime de sobreaviso. O que seria esse regime de sobreaviso? Vamos lá. Geralmente, essas pessoas trabalham de 7 da manhã às 7 da noite e elas têm horário de almoço, mas a palavra já diz, eles estão de sobreaviso. O que significa o sobreaviso, gente? Você pode ser convocado a qualquer momento. Então, se você é técnico de segurança e acontece alguma necessidade que precisem de você, a empresa tem um respaldo baseado no seu regime, que você recebe benefícios sobre isso para poder te convocar. Então, Gabriel, coloca agora para a gente na tela a tabela de técnicos no regime de sobreaviso. E aí, gente, a última tabela, que geralmente inclui os operadores a bordo e os operadores de lastro a bordo, que é o regime mais alto. E lembrando, gente, a gente está falando da severidade desse regime. Então é um regime que inclui muitos adicionais que são compensações pela atividade que você realiza. Então você vai estar confinado, trabalhando de turno, vai receber HRA, que é hora de almoço remunerada. Por quê? Porque eles suprimem sua hora de almoço. Você tem como tirar o almoço? Tem. Mas se porventura acontecer alguma coisa no processo, você precisa parar o que você está fazendo, parar seu almoço e seguir para a atividade da demanda da plataforma. Isso já aconteceu comigo algumas vezes. Não é agradável? Não é. Mas você recebe um adicional todos os meses por isso. Então, lembrando que é uma compensação. Então, Gabriel, coloca na tela pra gente a tabela de nível técnico, tá? Com esse adicional máximo, que seria o turno com confinamento, por favor. Beleza, beleza. Até bateu um vento aqui, gente, mas agora não é furacão não, tá? É só um ventinho mesmo, tá tranquilo. Pelo menos é o que aparece aqui no meu celular, sem alerta por enquanto. Então, olha só, sobre o cargo de nível superior, eu vejo dois grandes grupos no nível superior, tá? Existem algumas exceções, mas na sua regra você tem cargos de nível superior trabalhando no regime administrativo ou no regime de sobreaviso de bordo, tá? Essa galera de sobreaviso de bordo inclui quem? Inclui os coordenadores, que em alguns casos são engenheiros, os gerentes, que em alguns casos também são engenheiros, você tem os engenheiros de petróleo, que são fiscais de sonda. Então, esse grupo de funcionários geralmente trabalha no regime de sobreaviso com confinamento, que é quase que o regime mais alto, né? Quase que a tabela com benefícios mais alta. E aí, Gabriel, coloca pra gente na tela aqui, lembrando que o nível superior a gente vai ter uma régua diferente, ela vai do 807 a 832. Você vai usar isso como referência e dentro dela existem as divisões júnior, pleno, sênior e master. Legal também dizer, gente, que se você olhar as tabelas salariais, você vai ver que aproximadamente o salário ele vai começar e terminar, chegar ao topo quase 4 vezes ou mais de 4 vezes maior. Isso mesmo, gente. A Petrobras, na minha visão, é o plano de carreira mais impressionante do país. Nenhuma empresa vai te dar a possibilidade de quadruplicar seus rendimentos. E a Petrobras tem isso. Ah, Lucas, mas isso é de cara? Não. Isso vai demandar construção de carreira. Por quê? Porque o RH tem o interesse que você fique durante toda a vida. O investimento que a Petrobras faz num empregado novo é muito alto. Poxa, ela está treinando o cara para trabalhar com as atividades mais nobres do mundo, que é produzir petróleo, gente. Para vocês terem noção, eu aqui, o professor de vocês, trabalhei na Petrobras por 7 anos e eu consegui o Green Card, eu consegui residência americana porque eu tinha experiência de 7 anos com petróleo. Exatamente porque é uma mão de obra valorizada no mundo inteiro. Então, isso é muito poderoso. Então, a Petrobras, ela vai investir em você preocupada com que você continue. Ela vai elevar o seu salário de maneira muito significativa, exatamente para que não exista nenhum interesse da sua parte em sair. Então, quanto mais tempo você vai ficando e performando, mais o seu salário vai subir
e naturalmente você vai ter muito menos interesse em sair, porque ela já investiu em você e ela não quer que isso aconteça. Beleza, dito isso, explicado essa parte, Gabriel, coloca pra gente aqui, vamos inverter dessa vez, sobreaviso, tá, com confinamento para cargos de nível superior, lembrando que vai do 807 a 832. Beleza, e qual é o outro regime que contempla a grande maioria esmagadora dos cargos de nível superior? E aí eu tô falando de quem? Eu tô falando de cientistas de dados, engenheiros no geral, administradores, contadores, comunicadores sociais, pedagogos, todos os cargos de nível superior. São muitos, eu posso ter escrito aqui, com certeza esqueci alguns, mas eles estão como referência no regime administrativo, que dá um salário excelente, gente. Já está passando dos 14 mil reais, mais ticket de alimentação, mais 2 mil reais de ticket, e a gente está falando de, né, eu só falei do RMNR, ainda falta falar um monte de benefícios, mas muitos benefícios, que vão gerar um salário muito mais alto do que esse. Então pensa aqui, você entrou na Petrobras para nível superior, você já vai começar a estudar ganhando esse valor de 14 mil mais 2 mil de ticket. 16 mil reais e já vai estar fazendo jus a todos os benefícios. Não existe nenhuma empresa que passa perto desse nível de investimento para você que está começando, ainda mais para você começar a estudar, tá, gente? A Petrobras faz isso. E aí, Gabriel, coloca para a gente na tela o salário administrativo Petrobras nível superior, por favor. Beleza, importante também dizer, gente, sobre as escalas, tá? Então a Petrobras, ela tem uma escala que só a Petrobras tem. Eu postei um vídeo, a galera ficou muito brava com esse vídeo, porque é muito diferente. A Petrobras é a única empresa que garante para as pessoas que estão, né, sob confinamento ou de turno, o regime de 14 por 21 ou 1 para 1,5. Então, se você conhece alguém que trabalha como vigilante, uma pessoa que trabalha num regime, talvez dentro de uma indústria siderúrgica, ela vai trabalhar geralmente 2 por 2, 4 por 4, ela trabalha 1 e folga 1. Na Petrobras não, trabalha 1, folga 1,5. Galera, vocês têm noção do tamanho disso, né? O salário da Petrobras já é extremamente atrativo, mas essa folga, ela é absoluta. Você está falando de você, durante uma carreira de 40 anos, trabalhar 4, 5 anos a menos. Gente, isso é muita coisa. 5 anos a menos trabalhados, você está ali com a sua família, que você está viajando, passeando, aproveitando e recebendo nesse período. Você não está 5 anos a menos trabalhando e não está recebendo, você está sendo remunerado por esse período. Então, assim, é muito, muito boa, né, a escala da Petrobras. Então, agora vamos aos salários, né? Vamos falar um pouco mais sobre os benefícios. Deixa eu virar aqui para não ficar no sol. O sol bateu forte agora. Vamos lá, olha só. 14º, o que seria o 14º? Petrobras, diferente das outras empresas, paga férias integrais. Então, se você é numa empresa, né, convencional, ou trabalha, né, para o Estado, um servidor público, ou trabalha na iniciativa privada, você vai receber 1/3 de férias. Petrobras não paga 1/3 de férias, Petrobras paga 100% de férias. Isso mesmo, saiu de férias, recebia uma bolada, a gente brincava, toda vez que saía de férias, tinha que trocar de carro. Eu lembro que tinha uma revista da 4 rodas em cima da mesa da sala de controle, e a gente sempre brincava, ó, saiu de férias, já escolhe aqui que o seu é o próximo. Então, esse é um adicional incrível. Então, você, quando sair de férias, vai receber 100% de uma remuneração. O outro é o abono. Esse abono está ligado ao acordo coletivo. Geralmente é uma remuneração. Pode ser que seja um pouco menos ou um pouco mais, vai depender de como a empresa está. E qual a intenção desse abono, gente? A empresa, quando ela dá um aumento formal no salário dos empregados, esses aumentos reais, eles geram um compromisso de longo prazo. Então, o RH, de maneira muito inteligente, utiliza o abono para não dar tantos aumentos reais. Por quê? Porque a empresa, né, hoje está num momento incrível, né, o petróleo está super em alta, mas ela tem a volatilidade de um commodity que pode baixar. Então, quando esse commodity, porventura, baixe, ela pagando abonos, ao invés de elevar o salário, né, de maneira fixa, em percentual, ela se protege de aumentos tão elevados. Só que isso é muito positivo, você vai receber uma bolada, né, ou todos os anos, ou a cada 2 anos, referente ao abono. Ano passado, o mínimo foram 13 mil reais ou uma remuneração. Petrobras também paga participação de lucros, ela está sendo discutida nesse momento. A primeira proposta deve estar chegando hoje ou chega amanhã. Eu vou compartilhar ela na semana do Sistema Petrobras, que vai acontecer na semana que vem. Então, se você quer saber qual a primeira proposta, qual vai ser a próxima PLR da Petrobras, é importante que você participe, eu só vou compartilhar ao vivo. Então, o link para se cadastrar na semana do Sistema Petrobras vai estar aqui na descrição desse vídeo. Então, se cadastra e não perde tempo, vai estar incrível. Eu vou te compartilhar novos índices para quais os conteúdos mais importantes para você estudar nessas Gran Rio, o que você precisa se dedicar nesse momento, como organizar a sua preparação, quais são, né, as perspectivas e os momentos que a gente espera que os próximos concursos aconteçam, como estão as convocações, muita informação interessante, então clica aqui na descrição e já se cadastra. E a participação de lucros do último ano foi mínima de 38.500, 38.500, isso aí, gente.
Para o administrativo, que ganha por volta de R$6 mil, 5.800 na época, foi mínima de 38.500, estava aí por volta de 7 salários. Impressionante. E quem ganhava mais que isso, né, quem tinha um salário mais elevado, seria mínima de 3 remunerações cheias, 3 salários cheios. Então foi muito boa a PLR e a tendência é que ela só aumente, a empresa está numa crescente muito grande, então os empregados tendem a receber participação de lucro extremamente generosa. Outro benefício é a passagem de turno. O que seria isso? Todos os dias, pessoas que trabalham no turno têm que explicar para o colega que está vindo o que aconteceu durante o turno anterior, né? Então, você precisa ali de 15 minutinhos para passar o serviço, para explicar a ele, né, se você movimentou uma válvula, se fez algum ajuste, se tem alguma manutenção em andamento, você precisa explicar a ele o que aconteceu. E para fazer essas explicações, você precisa de tempo, e isso excede as suas 12 horas de trabalho, e a Petrobras paga uma hora extra fixa, que gera um acréscimo de aproximadamente 15% do seu salário, que também é um benefício. Petrobras tem um plano de previdência Petros, e esse plano de previdência, que seria basicamente, você recolhe uma parte do seu salário e a Petrobras coloca uma quantidade equivalente. Você todos os anos está depositando, a Petrobras também está depositando, e isso vai gerando uma poupança cada vez maior. Eu, por exemplo, em 6 anos e 9 meses, consegui fazer, né, uma poupança de mais ou menos R$300 mil. Tinha muitos colegas que já estavam ali passando dos milhões, então para a sua aposentadoria é muito, muito positivo. E a Petrobras coloca 50% e você tem uma poupança forçada, o que é muito bom. Petrobras paga auxílio escola, então, né, aproximadamente 80% da escola dos seus filhos, desde bebês, então você vai ter todo um suporte. E quando a gente faz um cálculo como esse, né, comparando, eu acabei de receber uma mensagem no Instagram de um cara falando: eu sou estatutário, ganho R$17 mil, mas às vezes na Petrobras você vai ganhar aí 17, 20 mil reais e você tem 2, 3 filhos. E aí quando você coloca na conta, você economizou 4, 5 mil reais que a Petrobras te deu de auxílio escola. Gente, seu filho não vai estudar só um ano, ele vai estudar 21, 22, 23, 24 anos. São muitos anos economizando. Eu fiz uma conta por alto aqui que você economizaria por volta de 300 mil por filho. Então com 2, 3 filhos, essa economia pode chegar próximo de R$1 milhão. Então, gente, são benefícios que parecem pra gente que não são tão importantes, mas quando a gente observa a longo prazo fazem muita diferença para o empregado que é Petrobras, diferente de outras empresas ou servidor público. Petrobras também paga fundo de garantia, que os servidores não têm. Você ser empregado público, você tem os dois lados. Você tem a parte melhor da estabilidade e você tem todos os benefícios que um CLT teria. Fundo de garantia, gente, são 8% todos os meses. Durante um ano dá um salário integral, galera. Então significa que durante 35, 40 anos são 40 salários. E aí quando a gente pega isso, estou dando de exemplo para vocês, vou deixar o meu aqui, com um pouco mais de 6 anos, quase 7 anos, eu já tinha juntado R$120 mil. Então assim, esse dinheiro facilmente você dá entrada num apartamento. Eu tenho colegas que compraram 2 imóveis apenas com fundo de garantia. E você nem percebe. Quando você vai vendo, vai receber a notificação ali, quando você vai abrir seu FGTS tem uma grana violenta lá. Então assim, é muito, muito bom esse benefício, né, que só empregados Petrobras têm, diferente de outros servidores. E, gente, além disso, a Petrobras também paga o anuênio, que é um benefício por tempo. Então, esse você não precisa performar. Diferente do avanço de nível que eu falei com vocês, da regulação dos níveis, quando a gente fala, né, de anuênio, basta você estar na empresa, você vai crescendo, né, com o passar do tempo. Então, isso vai de 1% no primeiro ano até um topo de 45%, acima do seu salário básico. Gente, isso no final da carreira, eu tinha colegas que recebiam 5, 6, 7 mil reais só de anuênio, mais do que o salário inicial de um empregado, só de anuênio. Então a Petrobras, ela vai fazer, né, uma composição para valorizar o empregado que está há muito tempo, porque ela se interessa que você seja bom empregado e que você fique durante toda uma carreira. Faz muito sentido para a empresa que isso aconteça. Então esses benefícios têm, de maneira clara, essa intenção. E para fechar, né, como eu disse a vocês, uma possibilidade de crescimento de carreira muito significativa. Galera, se ficou alguma dúvida, é muito importante que vocês deixem aqui nos comentários. Os comentários de vocês ajudam demais a melhorar o conteúdo. Se tem alguma coisa que vocês querem entender sobre o mundo do Petrobras, deixem aqui que eu tiro com o maior prazer. E não perde tempo, gente. Semana do Sistema Petrobras está chegando e você precisa participar, tá? O conteúdo lá é muito valioso e vai ser só ao vivo, então não dá mole. Tamo junto, até o próximo vídeo.